Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos avançar, quase que finalizar o romantismo, e eu quero orientar o seguinte: assim que eu terminar esses dois vídeos, farei 2 vídeos de aula, e assim que eu concluir, eu quero que você reúna as informações que foram discutidas aqui e que você organize um resumo esquemático. Você vai colocar os tópicos de abordagem que nós tratamos aqui, tanto de Castro Alves como do condoreirismo. Se você realmente tiver muita dificuldade em trabalhar resumo por tópicos, que é o preferencial, você pode até estabelecer um outro esquema, mas o resumo por tópicos nesse momento talvez seja a melhor estratégia para nos ajudar a condensar o máximo de informação, mas sem uma estrutura textual muito grande, né? Você vai por palavras-chave ou ideias-chave, mas sem estender, não é um texto narrativo, tá bom? Vamos lá, então. Essa atividade que você finalizar, ela vai valer também no nosso regresso como atividade avaliativa. Eu vou olhar e vou considerar essa atividade. Quando a gente fala na terceira geração do romantismo, que também é conhecida como condoreirismo, eu preciso primeiro compreender o seguinte. Na sua primeira geração do romantismo, a gente tem o nacionalismo, que é marcado pelo quê? Pelo patriotismo, pelo sentimento de amor à nação. A segunda geração, conhecida como ultrarromantismo ou mal do século, ela é marcada pela rebeldia. Aliás, ela é marcada pelo sentimento de sofrimento, de melancolia, de depressão e de tristeza. E a terceira geração, que é o condoreirismo, ela vai se pautar pela crítica social, né? Pela análise social e pelas questões, no contexto brasileiro, voltadas para república e libertação dos escravos, abolição dos escravos, voltadas sempre para a temática social. Uma marca preponderante do romantismo é efetivamente a rebeldia romântica. E o que seria a rebeldia romântica? Esse sentimento de inquietação, de inconstância, de incômodo com algo, independente da geração. Na primeira geração, o incômodo era com a nação que precisava ser valorizada. Na segunda geração, o incômodo era com a vida, né? Com o vazio existencial, o sofrimento e a melancolia eram frutos disso. E na terceira geração, a gente tem uma preocupação social. Veja, o que motivou que a terceira geração surgisse? A primeira e a segunda geração, elas perdem, não é que elas perdem o molde e deixam de existir, mas o valor da primeira geração havia saído, né? Teria se dispersado, talvez, da constância nas escritas. E aí ficou dentro do coração do homem, do poeta, aquele sentimento de vazio. Ele trouxe isso para a segunda geração e utilizou essa linguagem. Na terceira geração, esse vazio vai ser reposto pela preocupação com o indivíduo, com a preocupação social. Então, a terceira geração do romantismo, conhecida por condoreirismo, ela se preocupa com a temática social, influenciada, sobretudo no Brasil, como disse, pela República e pela escravidão. Quando a gente fala de condoreirismo, é preciso compreender alguns aspectos. O estilo da escrita é um estilo dramático, no sentido assim, muito passional, movido pelo amor, pelo sentimento de rebeldia que é próprio do romantismo, de inquietação, de subjetividade, de incômodo. E no condoreirismo a gente vai ter como uma marca muito salutar a questão da hipérbole, do exagero de dizer, mas não o exagero que a gente via lá no barroco, né, da figura de linguagem, mas a hipérbole no sentido de expressar com toda a veemência, com toda a tenacidade, aquilo que você pensa, aquilo que você quer dizer. Os textos do condoreirismo, eles vão trazer com veemência aquilo que se pensa da condição social, sobretudo da escravidão, né? Então, Castro Alves, que é seu principal representante, ele vai trazer com muita força e com muita denúncia a questão do
social, de como a gente tem que ver o indivíduo. Quem eram os parâmetros, né? O parâmetro, assim como Lord Byron influencia a segunda geração do romantismo, o condoreirismo também é influenciado por um poeta francês chamado Victor Hugo. Esse poeta também, na França, ele já tinha esse estilo de apegado ao social, evidenciar suas ideias. Então, aqui no Brasil, Castro Alves vai seguir essa linha. O condoreirismo, ele também é marcado por uma linha muito eloquente. O que é eloquente? É a arte de falar. Grandiloquente, então, é aquele orador que consegue se expressar com muita fluidez, utilizando a linguagem rebuscada, sendo muito claro, mas ao mesmo tempo muito perspicaz no uso da língua, né? É aquele tipo de falante. Eu sei que todo mundo tem alguém que você escuta falar e você vai nutrindo uma admiração pela pessoa, porque tanto parece inteligente pelo que diz, como é inteligente ao dizer, se expressa muito bem. Todo mundo deve ter um modelo, você deve ter um também, né? De alguém que se expressa muito bem. Nesse sentido, os poetas condoreiros, Castro Alves, sobretudo, ele era um poeta que atraía a atenção. Até daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas Machado de Assis e José de Alencar, que eram os gigantes, né, à época. E eles vão valorizar muito a escrita de Castro Alves, vão admirar a escrita dele justamente porque vão considerar em Castro Alves um escritor extremamente convincente, politizado no sentido de antenado socialmente, extremamente competente, perspicaz no uso da linguagem. Por que essa geração é conhecida como condoreira? Por conta do pássaro condor, né, que alça grandes alturas e tem o céu, a altura em que ele se projeta é como se o céu fosse todo dele, né, livre, limpo, acima das árvores. Então a geração condoreira, ela traz essa perspectiva de que aquilo que o indivíduo pensa não pode estar pautado apenas naquilo que ele vê. Ele precisa olhar além. Eu não posso me contentar com um mundo que talvez a segunda geração do romantismo defendesse muito bem. Um mundo pautado apenas naquilo que me diz respeito. Mas eu preciso pensar naqueles que também sofrem ao meu redor, e no contexto brasileiro era sobretudo aquele indivíduo que era escravizado, né? Então, Castro Alves vai ser conhecido como poeta dos escravos. Os ideais defendidos por ele são, sobretudo, abolicionistas e republicanos, né? Ele vai defender também a república. A geração condoreira, ela vai se diferenciar da primeira e da segunda, porém ela se mantém dentro do romantismo, que você pode pensar assim: por que eu me preocupo então com o social, mas ainda é romantismo? Porque ainda há um sentimento de amor a algo. E nesse contexto, amor à liberdade, amor à justiça social, amor àquilo que o indivíduo pensa, precisa, necessita. E é romântico porque o ideal de representação ainda se pauta muito na questão do sentimento. Veja que agora eu falava que o poeta, para expressar o seu sentimento, para expressar suas ideias, ele expressava de uma maneira contundente, né? Vivaz. E por que isso acontecia? Porque ele efetivamente nutria naquelas palavras um sentimento que o fazia reverberar em outras atitudes. Então retomamos aqui a terceira geração do romantismo, que é o condoreirismo, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre Castro Alves, tá bem? Vou parar aqui, fazer um break, para a gente não deixar o vídeo muito longo e para você se concentrar nos seus registros, tá bom? Nos vemos daqui a pouco.